Vamos lá, pessoal, para a aula de número 2 sobre o emprego dos pronomes oblíquos átomos. Resolvendo essa questão aqui, que pede que você empregue adequadamente os pronomes o ou lhe. Então, vamos analisar aqui a questão. Marque a alternativa que traz o uso inadequado do pronome oblíquo. Então, na letra A, viu assim que sair do ônibus. Letra B, o mistério acabou. Encontraram-no no rio. Letra C, roubaram-lhe o carro. Letra D, todos começaram a seguir-lhe. E letra E, a bruxa transformou-os em sapo. Gente, vamos entender primeiro o seguinte. O e lhe são pronomes oblíquos átomos que o seu emprego na escrita depende da função sintática. Você vai utilizar o lhe como pronome na função de objeto indireto. Você vai usar o ou a quando esses pronomes têm a função de objeto direto. Para a gente entender melhor, observe aqui. Viu. Veja que quem vê, vê alguém. Quem vê, vai ver o menino, o rapaz, o cachorro, o gato. Viu algo ou alguém. Perceba que esse objeto, ou seja, essa palavra que vem após o verbo, não vem acompanhada de preposição. Se você fala que viu o rapaz, não há uma preposição em o rapaz. Você viu o menino, não há uma preposição em o menino. Então, quando você for substituir o menino, o rapaz, o gato, o cachorro, etc., por um pronome, você vai empregar realmente o pronome o para o masculino e o pronome a para o feminino. Então, nesse caso, a letra A não tem nenhum problema no emprego do pronome. Eu não vou poder dizer vi-lhe, e sim viu. Na letra B, o mistério acabou. Encontraram-no no rio. Veja que quem encontra em algum lugar alguém. Então, encontraram no rio o menino. Encontraram no rio o rapaz. Você encontra algo ou encontra alguém. Se você for substituir esse algo ou esse alguém por um pronome, você vai novamente empregar o pronome o. Só que nesse caso você vai observar um detalhe. Não está escrito o, está escrito no. Por que razão? Porque você vai observar que o verbo termina com a letra M. Verbos no passado, terceira pessoa ou mesmo no presente, quando terminar com a letra M, o pronome oblíquo da palavra que vem após o verbo ganha um N. Então, você não vai dizer, por exemplo, olha só, encontraram-o. Não, você vai dizer encontraram-no. Há um resquício fonológico desse M para o pronome seguinte, certo? Mas você vai empregar o e não o lhe. Encontraram-lhe? Não, encontraram-no. Na letra C, pessoal, roubaram-lhe o carro. Veja que quem rouba vai roubar algo de alguém. Se eu fosse substituir o termo o carro, eu diria roubaram-no, porque roubaram algo. Mas como eu estou falando de alguém, roubaram o carro de José, roubaram o carro de Pedro, roubaram o carro do meu pai. Então, de alguém você vai trocar pelo lhe. Esta frase da letra C está correta. Com um detalhe interessante também, que esse pronome oblíquo assume nessa frase a função de um pronome possessivo, porque substitui a expressão dele. Roubaram o carro dele. Dele você sabe que é um pronome que indica posse, um pronome possessivo, certo? Na letra D, assim que hasteou a bandeira, todos começaram a seguir-lhe. Veja que quem segue, segue alguém. Olha a diferença da D para C. Rouba de alguém, aqui segue alguém. Seguiu João, seguiu José, seguiu Pedro, seguiu Tiago, seguiu alguém. Nesse caso, eu deveria trocar esse lhe pelo o, pelo pronome oblíquo o. Se eu fizer isso, pessoal, alguém vai achar estranho quando você lê a frase e diz, todos começaram a seguir-o. A seguir-o, fica um pouco estranho. Alguém pode ainda ter a ideia de fazer isso aqui, ó. Todos começaram a o seguir. Vamos voltar aqui à questão. Começaram a, estava desse jeito, seguir-lhe. Veja que o verbo termina com um R. A desinência de infinitivo, o R. O que é que acontece? Como nós sabemos que aqui tem que ser empregado um O, porque quem segue, segue alguém, você vai colocar o O, e aí como o verbo termina com a letra R, você vai acrescentar aqui um L no pronome. Então, começaram a segui-lo, e esse R desaparece.
Esta seria a frase adequada, ok? Bom, vamos voltar aqui. E o que é que vai acontecer? Essa, com certeza, é a alternativa que você vai marcar como aquela que está errada em relação à norma padrão. Letra E, a bruxa transformou-os em sapo. Quem transforma, transforma alguém em algo, né? Então, transformou-os, realmente pronome oblíquo, os, na letra E. É isso.